Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um evento nosso dos Seminários Almoço SIX, no nosso segundo ciclo de seminários. Hoje nós vamos ter aqui conosco um dos nossos colegas da Universidade do Minho, nosso colega orientando, o José Rafael Soares, que é doutorando em História e membro do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, bolseiro da FCT de doutoramento, e vai nos falar vai nos fazer uma comunicação sobre a sua investigação com o título As Águas dos Transgressores, o caso da poluição industrial na bacia hidrográfica do Rio Ave. O Zé Rafael é licenciado em História, não é? Especializou-se, não é, também em políticas públicas e agora está dedicado a essa questão da poluição na bacia hidrográfica do Rio Ave, com um projeto muito interessante no seu estudo de doutoramento. Rafael, muito obrigado por participar aqui conosco, seja bem-vindo. Vamos tentar aí fazer um debate bastante profícuo aí para que a gente possa discutir e debater aí o teu projeto, questões interessantes e coisas para que você possa aí incrementar a sua investigação. Uma vez mais, obrigado, seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado pelas palavras e muito obrigado pelo convite. Eu vou já passar à ação, vou compartilhar aqui a tela. Todos conseguem ver? Sim. Está em apresentação de diapositivo, correto? Ok. Correto? Certo. Ok. Portanto, o meu projeto denomina-se As Águas dos Transgressores, o caso da poluição industrial na bacia hidrográfica do Rio Ave, de 1892 a 1974, e eu, agradecendo o convite, eu gostaria enfim, de partilhar convosco um salgado, era essa a nossa a ideia inicial, mas eu venho falar-vos mais do que da pizza, das caixas de pizza. Aquilo que eu estudo é aquilo que está, portanto, a jusante no final do modo de produção, que é o resíduo, a poluição. Ou como eu gosto também de dizer, uma fatia do fólio infinito daquilo que nós despejamos. Mas eu acredito que o caso da poluição tem muito potencial para o estudo da história e passo a explicar em que é que consiste o meu projeto. Portanto, o meu projeto foi desenhado para os anos 2019 a 2023. Neste momento há duas fases que já estão praticamente estáveis, que é a redação do estado da arte e inventariação e o levantamento de dados das fontes primárias, e a partir daqui nós já podemos levantar alguns problemas à investigação que nos são bastante úteis. Em primeiro lugar, quais as razões para a perpetuação da poluição, o que é que se pensou para a sua mitigação, para a sua ocultação ou mesmo para a sua resolução, como é que nós podemos avaliar em contexto da investigação histórica a eficácia destes procedimentos e como é que avaliamos a própria avaliação feita à época. Vocês já vão perceber melhor o que é que eu quero dizer com estas expressões, e qual a sensibilidade dos envolvidos, como as comunidades, as indústrias ou as autoridades, para esta temática. Numa reflexão mais alargada, eu gostaria de contextualizar este trabalho numa política de resíduos em Portugal. Podemos chamar a política de efluentes ou a política de descargas residuais industriais, enfim, alguma liberdade depois para usarmos essas expressões. Também gostaria de enquadrar relativamente à gestão da água e perceber qual é que é a posição do país ou das suas diversas regiões, no caso o Val do Ave, que é aquele em que eu estudo, num âmbito de comparação internacional.
Vocês conseguem ver em apresentação de diapositivo? Desculpa. Não te estou a Rafael, ouvir. ela não está em modo. Mas então Ela não está em deixa-me. modo tela cheia. Agora Assim sim. já está? Agora Ok. sim. Pronto, é que assim é mais fácil também para mim. Ok. Isso. Pronto, eu peço desculpa aqui por esta pequena interrupção. Voltando então ao tema da investigação, nós escolhemos 1892 como uma data primordial, por ser a criação, o marco da criação de uma administração sobre o território no domínio das águas, e 1974 como o fim de um regime político seguido de mudanças vastas. Claro que esta cronologia até pode ser discutida. Eu acho que 1892 não oferece grande discussão, portanto, é uma data que tem que ver com a criação de um texto legislativo que dá origem à organização que nós nos propomos estudar, e parece ser mesmo o culminar da operacionalização do controlo da monarquia constitucional sobre o seu território. Mas 1974 é uma data passível de ser discutida, porque, embora ela marque o fim de um regime político, essa data pode ser um marco artificial. Mas também é uma questão que depois em debate poderemos abordar. Os dispositivos legais à nossa disposição são vários, mas 1892, a partir do artigo 6, lança precisamente a questão dos comportamentos que as indústrias devem ter nas regiões hidrográficas. E, portanto, já se lançava a ideia de que os rios e outros territórios aquáticos não poderiam ser inquinados de substâncias nocivas. O regulamento que depois traz a execução deste mesmo decreto lança também novas formulações sobre como operacionalizar o controlo da poluição. E é claro que depois surgem algumas relações interessantes. Por exemplo, a certa altura lê-se que o caso da dinamite é um caso muito importante que é seguido pelas autoridades e é algo que depois nos pode lançar questões sobre o que é considerado poluição à época e o que é que pode ser considerado poluição hoje. Mas, em todo caso, o que uma leitura atenta dos dispositivos legais nos permite é perceber que já se evidenciava uma ação pecuniária sobre o infrator, através de multas, pagamentos dos danos e dos prejuízos causados, a própria prisão e o pagamento das custas de todo o ato processual. Também o critério para a existência de poluição é alinhado em função de 3 eixos, portanto a salubridade pública, a paisagem marginal, a paisagem confinante aos territórios aquáticos e o próprio fomento piscícola, ou seja, a criação, a vida dos peixes. Aos órgãos estatais competia a supervisão e a mediação nos casos em que o inquinamento produzia efeitos indesejados. O licenciamento do potencial poluidor era equilibrado com a multiplicação de penalidades, que poderiam incluir até o encerramento temporário das indústrias, mas está por verificar qual a extensão da atuação de acordo com as penalidades previstas, bem como o conteúdo das vistorias técnicas, que é algo que está lançado nos decretos, mas que nós ainda não tivemos capacidade para perceber. E porquê é que eu escolhi a bacia hidrográfica do Rio Ave? Porque ela, como eu já disse, ela viu-se delimitada em sucessivos textos legislativos. Não foi a única, mas ela viu-se assim delimitada a partir do último quartel do século XIX, sendo que a data de 1886 é importante para perceber que o território nacional é dividido em 4 circunscrições hidráulicas e depois, em 1892, existe uma reorganização e, claro, são textos que vão ser sempre alvo de alterações ao longo do século XX. E nós podemos ver ali que corresponde
à segunda secção desta região hidrográfica que está aí na imagem. Esta segunda secção é o que corresponde à bacia hidrográfica do Cávado e do Ave. Eu já vos vou mostrar onde é que está o Ave. Interessa-nos sobretudo este rio porque é um rio que é marcado sucessivamente por uma ocupação industrial muito diversificada. Os seus principais afluentes são os rios Vizela e o Oeste, e nós na nossa investigação iremos depois circunscrever o rio Oeste, porque é um rio que ainda está mal estudado e que acreditamos que merece um melhor estudo. Entendendo isto na atualidade, poderá ficar um bocado confuso, mas atualmente, para a região, segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, existem 10 regiões hidrográficas. Aqui na imagem vocês veem apenas 8, sendo que as outras 2 estão nas ilhas, e, portanto, nós estudaremos aquilo que hoje corresponde à segunda região hidrográfica, onde se compreendem os 3 rios, o Ave, o Lessa e o Cávado. Mas nós, mais uma vez, nós circunscrevemos apenas ao Ave. A água foi um elemento primordial de industrialização nesta região. É, de facto, uma região com elevado índice de concentração fabril. Os modos de produção, nós sabemos, foram efetivamente poluentes. As autoridades registaram múltiplos conflitos entre vizinhos, entre prédios confinantes, e o rio permanece hoje com programas de limpeza e regeneração. Portanto, estes 5 fatores foram muito importantes para depois delimitar o Ave como um território importante para estudar esta questão da poluição. Relativamente aos arquivos, nós estamos a estudar o arquivo histórico da administração da região hidrográfica do Norte, que é dirigido pela Agência Portuguesa do Ambiente em convênio com a Universidade de Minho e a Casa de Sarmento, dando seguimento àquilo que foi idealizado pelo projeto Archivav. A sua organização deriva então da criação das circunscrições hidráulicas, e a partir daqui o nosso objetivo passa por quantificar e qualificar as transgressões resultantes de atos de poluição ou contaminação que foram registados pelas autoridades. Depois tentaremos diferenciar aqueles que ocorreram derivados da atividade industrial daqueles derivados da atividade doméstica. Nós interessa-nos sobretudo a atividade industrial, e também tentaremos aprofundar a investigação da imprensa local e dos arquivos municipais. De uma maneira geral, também iremos tentar perceber a evolução dos problemas ambientais, fruto de uma dinâmica industrial muito específica, a sensibilidade das comunidades e das indústrias face à poluição, mapear também os tipos de poluição, de acordo com as diferentes indústrias existentes. Foram muito diversas as indústrias que apareceram nesta região ao longo dos últimos 150 anos. É meu objetivo tentar enquadrar com os eixos característicos da bacia do Ave, por exemplo, a enorme disponibilidade de água, o processo de transporte das matérias-primas, o elevado custo de materiais como o carvão, que depois se fará sentir também no século XX, e perceber se a sociedade civil e as indústrias pediram uma maior intervenção e quais as soluções que foram adotadas. Neste arquivo, eu estou a estudar apenas uma pequena parte da substância. Eu estou apenas a trabalhar com 8% daquilo que está lá incluído. Numa primeira fase, nós realizamos o levantamento de todas as transgressões existentes. Vocês já vão perceber mais à frente em que é que consistia uma transgressão e como é que ela era levantada. Mas, portanto, nós primeiro levantamos todas as transgressões existentes
e tentamos perceber quais é que são as que estão relacionadas diretamente com casos de poluição. No conteúdo, na descrição do documento, irá aparecer, por exemplo, águas inquinadas, lançamento de substâncias nocivas, lançamento de cinzas, lançamento de resíduos e depois esgotos, uma terminologia que surge mais a partir dos anos 40, 50. Ups. Depois também, para tentar analisar o problema, eu pensei em explicitar 5 campos, é algo também que estou a trabalhar nisso, mas depois surgiu aqui uma quarta fase, e essa quarta fase tem que ver com uma percepção que foi feita ao longo da investigação do seguinte: estes 8% dos documentos, ou seja, apenas o núcleo das transgressões, continham de facto informações muito relevantes em relação à poluição, mas nos outros 92%, digamos assim, também encontrávamos algumas referências à poluição. Então aquilo que nós fizemos nestes últimos 2 meses foi rever esse espólio documental maior e retiramos também tudo aquilo que esteja relacionado com casos de poluição. Aquilo que nós conseguimos perceber é que na totalidade dos processos, esta instituição que eu estou a falar, que são os serviços hidráulicos do Douro, levantaram uma grande quantidade de documentos, sendo que há ali um momento entre a Segunda Guerra Mundial que atinge um pico é muito visível, depois mantém-se constante a partir também da década de 50, e não há propriamente uma coincidência com a evolução dos números de transgressões. Portanto, nós aquilo que podemos ver é que depois o pico das transgressões é a partir de meados da década de 50, e vai-se, claro, com oscilações, mas entre a década de 50 e a década e finais da década de 60 são muito mais as transgressões que são levantadas do que, por exemplo, em toda a primeira fase desta instituição. E isso também é algo que nos tem chamado a atenção, mas fica aqui também para discussão posterior. Como é que nós levantamos as transgressões? As transgressões aparecem em autos, ou seja, em livros onde estão sequenciadas por dia todas as transgressões que são levantadas, onde os guarda-rios podem exercer o seu papel. Portanto, os guarda-rios têm a missão de andar, tinham a missão de andar por todo o território para tentar perceber onde é que estavam as irregularidades assinaladas, como já disse atrás, nos textos legislativos, e eles assinalam muitas transgressões, como por exemplo pesca, falta de licença de pesca, obras que não estão licenciadas, e às vezes inquinamento de águas. Portanto, isto é um livro do ano de 1955, tem aqui todas as transgressões, perdão, do ano de 1953, tem aqui todas as transgressões desse ano, nós vamos levantando os dados, mas isto é apenas uma primeira fase. Depois há que abrir o processo e aí perceber o que é que ele contém. Todas as transgressões praticamente têm um documento que é a intimação, portanto algo que dá a conhecer àquele que transgride uma série de elementos. Depois estas pastas podem ter ou não documentação muito mais saborosa para discutir o tema da contaminação. Eu estou aqui a dar-vos apenas exemplos muito simples, só para contextualizar como é que é possível estudar a poluição histórica, e não me interessou tanto trazer algo mais qualitativo. Mas isto é a questão das transgressões. Por vezes, nos processos
do licenciamento aparecem registros visuais muito interessantes, como este, que é um processo de licenciamento para usar as águas do Ribeiro de Couros em tanques destinados à indústria dos costumes, onde nós vemos a certa altura a água a entrar na arquitetura fabril e depois a ser outra vez despejada na corrente do rio. E este é daqueles processos em que nós não podemos passar à frente. Não é um processo de transgressão, não estava inicialmente sinalizado na nossa investigação, mas nós com ele podemos perceber a arquitetura da descarga fabril e isto pode ter um elevado valor para a investigação histórica. Muito rapidamente, eu gostaria de falar um bocadinho daquilo que estou mais, enfim, daquilo que me tem entusiasmado mais nos últimos tempos falar, que são os contributos de uma historiografia da poluição. Porque tem-me obrigado a pensar o que é a poluição. A poluição pode ser algo descartável, que nós vemos todos os dias a ser atirado para o caixote de lixo, pode ser aquilo que nós temos, idealizamos como sendo o fumo a sair das chaminés fabris ou até das chaminés de casa, produtos tóxicos que não podem ser consumidos, que não podem ser atirados para qualquer superfície, pode ser aquilo que está debaixo da cidade, o urbanismo subterrâneo, como alguns historiadores franceses chamam, até pode ser algo patrimonializado, pode ser património, como é o caso de uma rua na margem sul, no Barreiro, Rua do Ácido Sulfúrico, mas sobretudo pode ser algo que nós não vemos, pode ser uma molécula que permite desestabilizar uma cadeia de moléculas e pode dar origem a uma substância diferente. E isso levanta enormes problemas para a investigação da poluição, porque eu acredito que ela pode dividir-se em 4 grandes problemáticas. Uma, a problemática de ser invisível, ou seja, a sua manifestação pode não ser captada através dos nossos sentidos. Isso é um problema se pensarmos que as métricas químicas irão surgir ao longo do século XX de forma muito irregular de país para país. Ela pode ser incomensurável no sentido em que a fluidez da biosfera limpa essas possíveis métricas, portanto, aquilo que eu hoje poluo num rio, passado uns dias, pode já não estar lá registado. É imprevisível também, no sentido em que os seus efeitos podem ter diferentes resultados, e é improcedente, que é um grande problema para os historiadores, é que nem sempre é possível verificar a fonte. Isto ainda acontece hoje em dia em muitos países, acontece hoje em dia ainda, por exemplo, em Braga. E, portanto, a dicotomia entre poluição e contaminação vai decorrer de 2 fatores históricos, um que tem que ver com a pesquisa e o desenvolvimento científico acerca do estado natural da água, algo que foi muito estudado por um autor que eu tenho seguido, que é o Romain Garcia, que estuda precisamente como a questão levantada por químicos ao longo do século XIX trouxe também novas relações para com o meio ambiente, e também tem que ver com a construção com base num discurso político que visa as consequências da urbanização e da industrialização. Portanto, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de um fenómeno que aconteceu sempre ao longo da história, mas que nos últimos 200 anos, 250 anos, com a Revolução Industrial, nos últimos 150 anos, com a urbanização enorme que foi acontecendo, ao longo de diversas regiões dos países mais ricos, e não só, desestabilizou completamente uma relação que existia. E, portanto, eu acredito que existe uma historiografia da poluição. Podemos ver isso através de autores que revêem o quadro teórico tradicional dos padrões de industrialização, num registro, alegam eles que muitas vezes omitiu os impactos ambientais. É possível ver também o pioneirismo dos estudos da poluição atmosférica através de alguns historiadores ingleses que desde a década de 80 têm seguido esse assunto. Depois há aqui também a diferenciação entre poluição atmosférica, fluvial, marítima, enfim, para mim é tudo o bolo da poluição, que depois simplesmente muda de superfície, mas claro, que levanta também problemas distintos.
Depois existem também estudos internacionais a pôr em relevo a classificação de estabelecimentos industriais de acordo com os incómodos causados. Isto foi, sobretudo, levantado por uma historiadora, a Massard de Guilbault, em 2000, nos anos 2000, em França, com a questão dos decretos napoleónicos, de como olhar para a indústria de acordo com os incómodos que elas causavam nas urbanizações, ou melhor, não é possível falar das urbanizações naquela altura, mas enfim, à volta das vilas e dos grandes núcleos urbanos. E depois também uma noção que vem muito de alguns historiadores ligados à história económica, que é o conceito de externalidades, que lança um desafio muito interessante para se fazer história da poluição, que é, afinal, como é que eu vou usar fontes materiais que as cidades e sociedades rejeitam, e rejeitam de forma sistemática, desde que vão instalando redes de esgotos, ou desde que vão impedindo a poluição de acontecer, e vão cada vez mais tornando-a invisível. Portanto, eu estou-vos a falar de algumas âncoras, que são as âncoras que eu tenho usado da historiografia internacional, onde se vê 4 polos: um polo da regulação e da fiscalização, um outro da degradação da paisagem ou da comunidade decorrente da própria industrialização, um terceiro que é fascinante, que é o desenvolvimento e a acumulação de tecnologias, e um quarto que é a revisão dos modos de produção. Depois também, se tivermos tempo, podemos falar sobre isto. Rafael, 5 minutos. É isso mesmo, já estou a terminar. Refletindo um pouco convosco e abrindo-me também, possibilitando já aqui as duríssimas perguntas que vocês estão a preparar a um cidadão esfomeado. Eu acho que desde uma fase inicial, isto são apenas hipóteses que eu estou a levantar, desde uma fase inicial até à década de 30, parecem ser relativamente poucos os casos sinalizados como poluição. Isto é uma frase que dá aso a muitas críticas, e eu estou aqui a lançar-me de propósito para elas. Aparecem outros que depois podem ser considerados como tal, por exemplo, pesca venenosa, lançamento de dinamite, a maceração do linho. Portanto, a maceração do linho obrigava basicamente a que a água alterasse o seu estado químico. A partir da década de 40 houve um maior esforço fiscalizador sobre o território, crescendo o número de casos sinalizados de inquinamento das águas. Nessa década aparecem discriminados bastantes processos também de licença para descargas industriais. A partir de finais da década de 50, os casos de esgotos fabris passam a ser compilados numa divisão distinta, que ainda não foi consultada, não está na Casa de Sarmento, sugerindo essa repartição uma maior centralidade do fenómeno no cotidiano desta instituição. É claro que nós sabemos que o universo de transgressões conhecidas não constituem a totalidade dos casos de poluição. Algo também que eu queria reforçar é que os guarda-rios são uma figura central no levantamento do auto, ou seja, são a marca da presença da organização no território, mas a sua função vai ser questionada a partir da década de 50, por aquilo que nos foi possível ver já com os estudos dos debates parlamentares, onde se sugere uma certa depreciação da sua atuação. Nestes mesmos debates pode-se ler algumas opiniões de alguns deputados que vão questionar cada vez mais o modelo de fiscalização sobre os rios portugueses. E porquê é que isto acontece? Porque estão na década de 50, já se passou a década de 40, onde foram feitos muitos estudos sobre os aproveitamentos hidroelétricos. Portanto, eu creio que o país conhecia um bocadinho melhor o estado natural dos seus rios, enfim, o estado dos seus rios, e isso permitiu também algum debate. Os registros processuais mostram-nos uma aparente convivência entre a importação da logística urbanística contemporânea, e estou a pensar nos inúmeros processos de canalizações que vão surgindo, com soluções antigas que eu creio serem de baixo custo e terem sido na altura de fácil execução, como por exemplo as fossas céticas.
Será preciso esperar pela década de 60 para ver surgir duas clarificações do papel do Estado no tema dos efluentes industriais. Um é o reconhecimento da dispersão dos seus códigos legislativos, o Estado vai reconhecer isto em 1971, através da Portaria 53, e depois o aparecimento de um rol mais diversificado de atuações, isto já em 1966, quando, por exemplo, proibia o lançamento de hidrocarbonetos no oceano, no ultramar, e depois aqui também uma solução explorada aqui no continente. Eu estou a falar de quer poluição fluvial, quer outro tipo de poluição. Também só dizer-vos que algumas revistas focadas no tema da engenharia também sugerem o aparecimento do tema da poluição com estudos feitos a partir da margem sul. Nós vimos isto a partir de uma revista, a Revista Técnica, que teve uma edição sempre muito bem cuidada, creio que foi teve saída até os anos 80, portanto também foi interessante ver que o tema da poluição apareceu mais ou menos nos anos 70, foi a primeira vez que apareceu, mas também podemos dizer que é um marco interessante. Mesmo para finalizar, eu já falei um bocadinho sobre isto, nós queremos tentar perceber então como é que podemos discernir casos de contaminação, perceber quais é que foram os usos potencialmente danosos do ecossistema, queremos dar importância à arquitetura das descargas fabris, e eu creio que isto, enfim, é óbvio que eu acho que a poluição é um fenómeno complexo, tem sido um bocado difícil perceber, porque também ainda não fiz o trabalho todo que tenho que fazer nos arquivos da imprensa, mas tem sido um bocadinho difícil perceber se existem de facto reações das comunidades e qual é que é a importância que isso tem nesta relação. Mas para já eu quis trazer-vos um bocadinho aquilo que foi uma primeira fase do meu trabalho, uma fase de levantamento de dados. Também não vos trouxe ainda os resultados finais, porque ainda estão a ser explorados. Estamos agora a fazer cálculos para perceber, por exemplo, quantos casos de poluição é que aconteceram dentro dos casos de transgressões, para poder também ter algo com uma melhor delimitação. Eu podia trazer-vos muita mais bibliografia, mas estes 3 autores, eu falei deles, portanto, achei por bem trazê-los. O professor José Manuel Cordeiro também é meu orientador, tem trabalhos interessantes e muito importantes para caracterizar a indústria e a energia na bacia do Ave, e através dele tem sido importantíssimo perceber como é que as indústrias, que tipo de indústrias é que se foram assentando nesta região. O professor Francisco Costa tem a primeira grande tese sobre este arquivo. Reparem, ele até escolhe uma data que não é minha, a data de término é 1973, porque ele escolheu uma portaria que dá um mote para finalizar essa data. É por isso que eu acho que estas questões cronológicas são interessantes de serem debatidas, mas esta tese é uma referência, é um marco para perceber também a dimensão deste arquivo. E por último lugar, também vos falei, eu não queria ser muito exaustivo, mas eu falei-vos também deste autor, o Romain Garcia, que em 2010 escreve um artigo muitíssimo interessante para perceber quais são as especificidades da poluição da água e como é que ela foi sendo tão evidente na época contemporânea. E, portanto, obrigado a todos e ao vosso dispor para perguntas e um debate. Obrigado, Rafael. Obrigado pela apresentação muito interessante. Temos aí uma investigação muito interessante que promete aí uns resultados bastante promissores, tem resultados
prometem ser muito instigantes, né, muito promissores. Eu vou usar aqui a minha prerrogativa aqui de condutor da sessão para colocar algumas questões e depois eu vou abrir o debate para o pessoal, para a audiência, né, que está conosco. Agradecer a presença mais uma vez de todos. Rafael, algumas questões para a gente começar o nosso debate. Percebi, acho que toda a gente deve ter percebido, claramente uma ausência de uma política nacional antipoluição no teu trabalho. Existe alguma preocupação em tentar circunscrever, curiosamente, existe uma preocupação dos governos em tentar circunscrever as bacias hidrográficas em termos de tentar perceber um processo de ordenamento do território. Por outro lado, não existe essa preocupação com essa política nacional antipoluição e a que isso se deve. Não é? Existe uma preocupação local em vez de uma preocupação nacional, não é? Em termos dos teus marcos cronológicos, eu acho que o marco inicial faz muito sentido, o 1892. Entretanto, o marco final tem algumas inquietações, digamos assim. Eu não diria que ele não é completamente pacífico, ele pode ser usado, claro, em 1974, né, a gente tem 25 de abril como fim do regime. Entretanto, me ocorreu relacionar essa questão do último marco cronológico com as tuas hipóteses, não é, que você tinha colocado, com poucos casos sinalizados como poluição, né, nos autos de infração. Porque, pensando também um pouco sobre isso, né, a Primeira República e o Estado Novo são momentos da governação do Estado português e que existe uma preocupação muito grande com o fomento industrial e que, naturalmente, a questão ambiental ela é marginalizada, não é? Porque o foco principal, tanto da Primeira República quanto do Estado Novo peço desculpa, fomentar o processo de industrialização. O que naturalmente nos leva a pensar um pouco, tentar meditar um pouco sobre a questão do teu marco cronológico final. Será que a gente podia, de repente, pensar num outro momento para esse marco? Mas isso é só uma questão para a gente debater relativamente às tuas escolhas. Em termos da poluição, né, eu achei muito interessante e uma coisa que eu acho que pode e deve ser explorada é a relação da poluição com os efeitos potenciais danosos que poderia haver com relação à geração de energia elétrica, não é? Apesar do Ave não ser propriamente um dos rios, um dos grandes mananciais para exploração de energia hidroelétrica, saber se tinha algum tipo de preocupação com isto, alguma relação entre essa poluição e esses efeitos danosos que isso podia ter para a geração de energia elétrica, sobretudo para a construção de barragens. Né? A gente sabe que o Ave até tinha pequenas barragens, mas nada comparado com o que a gente vê em outros locais. Não é? As fontes, gostei muito, acho que está muito bem enquadrado com a questão do arquivo histórico da administração da região hidrográfica do Ave. E uma outra coisa que me ocorreu também aqui, uma última pergunta, isso na verdade duas coisas. Primeiro, eu acho que você estava falando da questão das fontes, talvez uma coisa interessante para o teu trabalho fosse talvez explorar aquele aspecto do nacional versus o regional, que talvez, na ausência de uma presença mais do Estado, houvesse, e eu estou dizendo sem conhecimento de causa, mas talvez o Rafael pode dizer melhor, talvez existisse, não é, tivesse a existência de associações locais, não é, contra esses efeitos da poluição. E aí não sei se o Rafael já tentou perceber se existem essas associações locais, qual é o efeito prático que essas associações locais têm, sobretudo nos debates, não nos debates parlamentares, na capacidade de pressão, mas talvez nas câmaras, não é? Nas câmaras municipais, não é? Talvez essas associações locais possam ter alguma espécie de mini-arquivo ou algum material que o Rafael também talvez possa explorar nesse sentido. E a relação entre essa poluição fluvial versus poluição marítima, não é? Porque no fim da linha,
essa poluição fluvial vai desaguar no mar, não é? E qual é que é o efeito disso também para efeitos de poluição na zona da costa e todos esses outros efeitos também que isso possa suscitar, não é? Te deixar agora um tempinho aí para você refletir sobre essas questões e aí para a gente, 2, 3 minutinhos, tipo mesmo só ping-pong, para depois a gente passar o debate para os outros que queiram fazer perguntas. Estás à vontade, Rafael. É isso mesmo. Então, obrigado pelas reflexões, porque há aqui coisas, enfim, que eu gostaria de responder daqui a um ano ou daqui a 2. Ainda me falta muito trabalho, porque, por exemplo, esta questão que tu levantaste da existência de associações locais é algo que eu tenho sinalizado no meu projeto como investigação a fazer-se. Por exemplo, temos sinalizado fazer investigação no próprio Museu da Indústria, em Vila Nova de Famalicão, precisamente para tentar perceber se através de outro espólio podemos chegar a alguma centelha, algum pequeno indício de facto de mobilização da sociedade civil face a este problema. E eu não consigo responder já a isso, mas tenho as minhas sensações. A minha sensação é que nós estamos a léguas daquilo que foi praticado noutros países, por exemplo, e um dos autores que eu tenho aí sinalizado em termos historiográficos levanta esse problema, quer dizer, se nós vamos a comparar aquilo que aconteceu, por exemplo, em Portugal, com o que aconteceu nos países anglófilos, em termos de mobilização da sociedade civil, estamos a falar de realidades, parece-me, totalmente distintas. Então o caso inglês é extraordinário, porque a partir da segunda metade do século XIX são dezenas de associações que localmente exercem uma atuação e uma supervisão que é paralela aos órgãos municipais ou eventualmente aos órgãos estatais. Eu também gostaria de pensar melhor sobre isso, da poluição fluvial e marítima. De facto, nós muitas vezes pensamos por oposição, ou seja, apenas poluição fluvial, apenas poluição marítima, mas de facto aqui faz todo sentido. O rio desaguando no oceano poderia já transportar essa poluição para o oceano, mas aquilo que parece ser evidente é que a partir dos anos 60 o Estado tem mesmo necessidade de legislar para o oceano, para o mar. Falo para o ultramar, falo depois para o continente, olhando para aquilo que era a poluição dos navios. Eles falam também dos hidrocarbonetos, mas eles proíbem o lançamento de tudo aquilo que fosse tóxico. Agora não sabemos também qual a extensão dessa proibição, se de facto o Estado tinha possibilidade de exercer essa proibição. Enfim, são algumas perguntas que ficam aqui a pairar. E também gostava só de referir em relação a duas coisas. Eu não tento dizer que, ou dito de outra forma, eu não sei se a política nacional de luta contra a poluição está ausente. Nós olhando para aquilo que dizem os textos, ao longo de todo o território, desde 1992, que o lançamento de substâncias nocivas para os territórios aquáticos é proibido. Agora, claro que ela pode ter tido diferentes importâncias, enfim, por diversos assuntos e por diversas circunstâncias nas várias regiões. Mas eu também ainda não consigo responder a isso. Parece-me que a política nacional de combate à poluição é tardia. Olhando para a minha cronologia, ela vai surgir já muito tarde, já no último terço da minha cronologia. E de facto aquela questão de 1974 é algo que fica aqui enfim, a ser questionado, e merece ser questionado. Nós do lado da história temos que sempre questionar o tempo e o espaço,
Até porque, deixa-me só dizer-te uma coisa, nós temos livros de transgressões até 1985. E nós podemos ver que desde 74 a 1985 a poluição não para. E os registros continuam. Portanto, até desse ponto de vista, esta escolha temporal poderia ser artificial, não é? Mas, enfim, o objeto de estudo tem que parar a certa altura, mas sem dúvida que este é um daqueles aspectos que merece muita crítica e muita reflexão. Mas mesmo do ponto de vista do seu estudo, a questão do, por exemplo, o marco final para 1985 pode se justificar simplesmente por conta da amostragem, não é? Isso também pode ser um elemento justificador. Mas isso também é só um debate aqui que a gente pode ter para tentar pensar em melhores maneiras para enquadramento dessa parte final, não é, do estudo. Vou abrir aqui agora para perguntas. Eu tinha aqui mais umas outras coisas para perguntar, mas vou abrir agora para os outros participantes. Agradecer de novo a participação aqui de todos. Professora Paula Mascarenhas, que está sempre conosco, o Guilherme Poser, o Rui Cruz, o Adriano. Estão à vontade para colocar perguntas. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu também, depois. Ok, professora, vamos anotar. Eu estou aqui, então, Guilherme, por favor. Depois, logo em seguida, a professora Paula, eu recolho as duas perguntas e depois o Rafael responde. Guilherme, por favor. Olá, Rafael. Nós somos colegas, mas não nos conhecemos. Também sou orientando do professor José Manuel. E acabei de terminar de escrever minha tese. Espero defender agora. E me chamou a atenção a sua apresentação justamente porque um dos capítulos da minha tese trata sobre as transgressões da fábrica que eu investigo, que é a Sampaio Ferreira. Eu trabalho de uma perspectiva completamente diferente da sua, porque eu trabalho do ponto de vista da questão da memória, ou, na verdade, do ponto de vista do esquecimento dessas transgressões nas narrativas sobre a Sampaio Ferreira. E eu gostaria de te perguntar uma coisa. Na análise que eu fiz, eu percebi que essas transgressões da poluição, por exemplo, eu analiso outras transgressões, não só da poluição, mas eu percebi que durante essas transgressões, na verdade, acontece com duas camadas de transgressão. A primeira transgressão é a poluição em si, e a segunda transgressão é a tentativa de não arcar com os custos ambientais, pecuniários, que essa poluição acaba resultando. Ou seja, as fábricas tentam de toda forma se esquivar da responsabilidade em relação àquilo que elas estão praticando. Tanto que muitos dos processos que eu analisei, por exemplo, são sempre processos que tentam resolver um problema que já estava acontecendo, e nunca mesmo haver uma legislação que determine que não se possa poluir, eles poluem e depois são multados, ou seja, nunca essa questão se resolve efetivamente. Então, eu gostaria de saber da sua parte, se você pretende investigar essas dinâmicas. Na minha investigação, eu tentei fazer isso, mas é em relação a uma fábrica só. E a minha curiosidade sempre foi de saber como que as outras fábricas, no caso da Bacia do Ave, estavam envolvidas nessa dinâmica de poder entre as instituições fiscalizadoras e as fábricas, né? Então, a minha questão, mais ou menos, como se você pretende investigar essas dinâmicas de poder entre as diferentes fábricas da Bacia do Ave e as instituições fiscalizadoras. E é interessante, eu não sei se você chegou a investigar, a olhar a documentação nesse sentido, mas percebe também uma outra relação de poder que não é só sobre entre as instituições e as fábricas, mas dentro das próprias instituições, nas diversas hierarquias que acontecem. Quando as hierarquias passam a transferir responsabilidade também. O guarda-rios transfere a responsabilidade para o chefe da seção diz que não sabe o que fazer, passa para o diretor dos serviços hidráulicos, que devolve para o chefe da seção, e isso
acaba sempre estourando do lado mais fraco, que é o guarda-rios. Ou então, no caso das fábricas, você não encontra, pelo menos no caso da Sampaio Ferreira, você não encontra uma menção a alguns dos sócios proprietários ou das pessoas com maiores cargos dentro da fábrica. É sempre dentro do operário que está diretamente ligado ao trabalho, né? Então, eu queria saber como é que você pretende investigar, se você pretende investigar essas dinâmicas de poder que acontecem nos casos de poluição, especificamente. Obrigado, Guilherme. Vou recolher aqui. Rafael, queres responder já agora ou posso recolher aqui a pergunta da professora Paula e a gente junta as duas e você já responde logo as duas? Como preferis. Ok, professora Paula. Muito obrigada por este bocadinho, por este mais um almoço do SIX. É extraordinário estar convosco. Eu chamava aqui a atenção do marco histórico, não é? Porque a partir dos anos 80, pelo menos aqui mais no sul, não sei se verificaste no norte, na Câmara Municipal há já uma preocupação muito grande com os esgotos diretamente para o rio. Além das fábricas, há uma preocupação com a urbanização, e a urbanização, muita dela pôs a nuvem lá para o rio os esgotos. Ainda hoje encontramos isso, apesar do esforço que Portugal fez para tratamento dos esgotos, não é? Portanto, essa época situa-se mais ou menos nos anos 80, princípios dos anos 80, portanto és capaz de apanhar de 74 a 80, o movimento começa, e tens a Liga da Proteção da Natureza, que tem vários documentos sobre a problemática da poluição dos solos e dos rios. Portanto, a Liga da Proteção da Natureza foi criada em 48, portanto tem alguns levantamentos, e a CCDR também, evidente, que têm levantamentos sobre, até sobre propriedade, o que é muito interessante. Portanto, o marco histórico parar, penso que paras em 74, pelo que eu vi, eu não estive no início, eu penso que seria importante ir até a toda uma legislação, com a entrada de Portugal na União e a preparação para a entrada de Portugal na União Europeia, em que Portugal vai ser obrigado o tratamento do esgoto. Sobretudo aquilo que vai para o mar e o que mais afeta são os casos de meningite e outras doenças que durante a década de 60, 70 e 80 aparecem vários casos de doenças provocadas por a bactéria não sei quantas, quer dizer, a bactéria já não me lembro agora o nome da bactéria, mas pronto, a bactéria que origina essas doenças. Portanto, penso que toda a regulamentação da obrigatoriedade de Portugal fazer o tratamento dos esgotos, incluindo dos esgotos que vão para o pluvial, não importa, há esgotos pluviais, mas os pluviais estão inteiramente ligados, porque as pessoas se vão coletar ao pluvial. Ainda hoje nós, por exemplo, aqui no sul, vimos a construção do Hotel Estoril Sol e os esgotos iam diretamente para a praia. Portanto, há casos, e também no norte há casos de levantamentos. O Geota tem também levantamentos, podes perguntar ao Geota, que ele tem levantamentos de toda a costa, se te interessar a parte do fluvial com a junção com a costa, não é? O litoral. Pronto, tens aí dados que datam talvez de anos 90, 92 ou 93, o Coast Watch.
Penso que não é mais uma pergunta, é sobretudo uma indicação que talvez seja importante alargar um pouco mais para apanhar a obrigatoriedade e maior fiscalização, apesar de ter muita pena que o guarda-rios tenha acabado. E foi no tempo de Cavaco, portanto, estamos a situar 92. Portanto, é no tempo de Cavaco, que era muito importante o guarda-rios. Agora pode dizer, como o colega disse muito bem, de que forma é que havia uma certa corrupção, não é? Em comprar, ou uma tentativa de comprar o guarda-rios para não declarar certas infrações. É verdade, também existe, e eu conheço. Pronto, era mais esta indicação. E parabéns pelo teu trabalho, que é muito importante, sobretudo no movimento dos rios, não é? Agora, do movimento dos rios, é muito importante o teu trabalho. Muito obrigada. Obrigado, nós, professora, com as chegas, acho que aqui muito importantes, sobretudo com essa questão da rediscussão aí desse marco cronológico final. Rafael, tens aí um tempinho agora para meditar aí sobre essas duas perguntas, sobretudo as colocações da professora Paula, que eu acho que são muito importantes. São mesmo, e eu começo já por essas indicações, e obrigado, professora. De facto, eu já tinha pensado, por exemplo, no Giota, mas confesso que o CCDR tem-me aparecido e eu devia fazer um esforço maior para perceber o seu potencial. E a CCDR é extraordinária. Pois. Porque eu tenho ido, quando eu quis fazer os caminhos de Santiago, da Ribeira das Vinhas, e caminho entre caminhos de Santiago, fui à CCDR e eles têm um património de todos os terrenos, a vegetação, têm um património da água, que sabes que é o rei Dom Carlos, não é? O rei Dom Carlos é importante para o domínio hídrico, quer marítimo, quer fluvial. Portanto, o rei Dom Carlos é aquele que vai proteger, e penso que aí também é importante a CCDR, e tem muito, além da APA, concentrar muitos desses papéis. Mas vi na Direção-Geral do Território, tem levantamentos extraordinários, e CCDR, que é o INAC também pode ter levantamentos que foram feitos nos anos, quando Portugal assina na Conferência do Rio, tu apanhas aí a Conferência de Estocolmo, de 72, portanto não é de admirar que 74 tenha subido o número de casos, porque tens quer a Conferência de Estocolmo, que Portugal assina, e uma das questões era os rios, precisamente, e o mar, e tens depois a Conferência do Rio, que é muito importante, e o lugar da cidadania nas conferências, ou seja, na implementação da Agenda Local 21 para a questão dos rios e do mar. E aí tens levantamentos, é que, como sabes, até carros tu encontras nas vertentes, nas encostas das ribeiras, não é? Não é só as fábricas. Pois. São carros, outros eram antigos despejo a céu aberto, que também há legislação que vai proibir. Sim, exatamente. Como é que se chama? Céu aberto do lixo. Pronto. Sim. Lixeira a céu aberto. Tipo, pois, a céu aberto. Portanto, tens toda... Sim. É verdade que é cultural, porque tudo ao rio, não é? Tudo ao rio... desde tempos é cultural, era tudo ao rio, sobretudo é barato, sobretudo é barato. Mas isso é algo também que os estudos da poluição, se é que podemos chamar assim, mas pelo menos os estudos que querem estudar a poluição, eu acho que deviam ocupar-se melhor disto, de perceber porque é que isso aconteceu, porque é que essas soluções... É tudo ao rio.
Sim, mas O isso, peixe era, mas só isso que não era se orgânico. desfaz. Só que era Certo. orgânico. Ou Mas o que eu seja, quero- tudo ao rio. Era orgânico, tiravam-se, não sabes daquela, quando foi a guerra da Argélia, eh, em Paris, o Quai d'Orsay, que é é a norte de Villeneuve, ou que é, há um. Só desliga o microfone. Professor, acho que desligou o microfone. Senhora Paula, estamos sem microfone, está mudo. Rita, desbloqueia o. Eu não sei. Desculpe, tinha apagado. É isso. Isso, ok. Não, estava a dizer que tudo era para o rio, que é cultural, porque tudo era para o rio, porque para já o problema põe-se quando se passou o inorgânico, vá lá, tudo o que era orgânico era para o rio, atirava-se para o rio. E não Sim, falaste mas, aí de uma poluição muito importante que são as queimadas. sim, mas o que eu quero dizer é que isso não me satisfaz enquanto investigador, ou seja, o facto de ser cultural ou o facto de ter sido uma prática durante muitos anos indicia que, enfim, houve um contexto para que isso assim fosse, mas é preciso perceber porque é que as soluções foram adotadas mais tarde, porque é que as populações ou as comunidades continuaram enfim, nessa situação, provavelmente estamos a discutir algo que tem a ver com a ausência de custos. Provavelmente o problema da poluição fluvial está muito relacionado com o facto de muitas comunidades, nomeadamente as comunidades fabris, não terem na realidade custos elevados no que toca às descargas. E provavelmente, isto sou eu a supor, porque estou ainda numa... Mas isso agora, não é? Não, eu estou a referir... Porque os cortumes tinham necessidade da água, por isso é que elas se situam perto da água, não é? Claro, mas Para... exatamente. Mas os cortumes podiam não ter necessidade de água limpa e só precisavam ter a água no final do seu modo de produção. Portanto, é esse tipo de coisas enfim, que eu quero tentar perceber melhor, apenas para só... Porque Rafael, desculpa lá, mas onde é que se situavam as propriedades das fábricas? Os donos das fábricas tinham esses terrenos. Mas Não quais é? terrenos? Os terrenos onde se situam as fábricas. As fábricas foram construídas, em muitos deles, em terrenos dos próprios grandes proprietários, Sim, no Rio do Ave. Claro, mas a questão aqui é perceber se, por exemplo, se o rio é poluído a montante e os efeitos se sentem a jusante, não é aos donos das fábricas ou aos prédios confinantes aos das fábricas que nós vamos ver os seus efeitos. Portanto, o que eu quero dizer é que Sim, o rio leva a tudo, leitura é não muito é? mais complexa. Sim, O rio é um leva bocado tudo. por aí. Mas deixe-me só dizer que, de facto, mais uma vez, essa questão dos anos 80 é muito importante, até com a entrada de Portugal para a União Europeia, onde o país, me parece, eu fiz uma análise muito superficial, mas me parece que irá trazer muita daquela que é a documentação charneira, exatamente, importada da União Europeia. Tens a Luísa Smith. Tens a Luísa Sim, Smith. sim, eu conheço o trabalho. E de facto já apanha uma cronologia mais recente, não é? Mas muito importante para se perceber este problema. Também acho que essa questão dos subornos ou da corrupção aos guarda-rios será central para se perceber como é que a organização funcionava ou não funcionava, ou funcionava Às seletivamente. vezes é só um copinho de vinho, estás a ver? Pois, natural. Mas eu já... Relações que se tecem, relações que se tecem. Sim, claro, é evidente. E eu fazia já a transferência desta questão para Questões do para Guilherme. o Guilherme. Diz, Rodrigo? Exato, para as questões do Guilherme. Exato. Guilherme, eu já o conheci virtualmente, o Guilherme não me viu, mas quando fez a sua apresentação também há pouco tempo, há uns meses, no Museu da Indústria Têxtil,
E dou-lhes parabéns por estar já quase a terminar, ou já na fase final. Está Eu, de terminado. facto, já está terminado. Pronto. De facto, essa noção de que as fábricas tentam se esquivar dos custos e das multas é algo que é algo fascinante. É algo fascinante. Eu estou-me a lembrar de um trabalho de um investigador alemão que é muito importante para situar este tema. O historiador é o Frank Lukather, e ele tem um trabalho sobre a regulação ambiental, no caso alemão e no caso americano. Ele faz a comparação, uma comparação que também tem que ver com a cultura das instituições, a própria orgânica das instituições sobre o território e a mobilização da sociedade civil nos dois países. E de facto ele tem também algumas... ele chega a algumas conclusões muito interessantes sobre como as fábricas tentavam ou esquivar do problema da poluição ou às vezes tentar melhorá-lo, em alguns casos, sem dúvida. Mas enfim, eu quis só partilhar isto consigo, porque é um autor que para este tema dos custos e das multas é fascinante. Em relação à dinâmica do poder entre o poder, portanto, e entre a fiscalização e as diversas fábricas, eu acho que esta é a questão mais importante. Eu acho que esta é a questão decisiva para perceber se, enfim, para adicionar algo à geografia e não só. E eu acho que ela é central. Eu acho que perceber que e também estou-me a lembrar de um trabalho que olha de uma historiadora chamada, acho que é Sarah Wilmot. Ela olha para os conselhos de saúde pública em Inglaterra e percebe que a certa altura eles estão dominados pelas corporações industriais e pelos grêmios. E eu tenho a ambição de tentar perceber se no caso português havia esse domínio industrial sobre enfim, sobre os corpos de fiscalização que se foram criando. Porque, por exemplo, uma das questões que eu ponho aqui nesta apresentação e que ainda não percebi bem, e não sei se o Guilherme viu na sua investigação, que são as questões das vistorias. Eu ainda não consigo perceber se elas existiam, se elas eram regulares, enfim, o Guilherme já... No caso da minha fábrica, no caso do Sampaio, a minha curiosidade também é por causa disso, é muito específica em relação a só uma fábrica, né? Você provavelmente vai ter acesso a muito mais coisas. Mas é interessante que as vistorias, elas sempre aconteciam depois de uma denúncia do guarda-rios. Não eram regulares, a impressão que eu tenho é que não eram regulares, não eram vistorias regulares. Ou então, as vistorias aconteciam depois de iniciado um processo de licenciamento ou de regulamentação do que já foi feito. Ou seja, não havia uma constância por parte da instituição pública na vistoria da fábrica. Era sempre após o ocorrido. Ou seja, construía-se no caso, não é exatamente em relação à poluição, mas fazia-se uma construção sem pedir autorização e depois dava-se início ao processo de licenciamento. Aí o serviço hidráulico dizia, não se pode pedir um licenciamento para algo que já está feito. Claro. Então tem que se fazer um outro processo. E nisso, às vezes, os processos se arrastavam por anos. Né? Tem um processo que se arrastou, por exemplo, de 1945 a 1957, para regulamentar a construção de uma tinturaria que estava produzindo poluição, inclusive. Então, eu acho que essa questão das vistorias é onde mais aparecem essas dinâmicas de poder. E é quando eles têm esse conflito, né? Exatamente. E eu estou muito interessado também em encontrar-me em deparar-me com essas fontes.
para depois também perceber algo, que foi aquilo que também fez referência, que é a transferência de responsabilidades dentro das próprias instituições. Coitadinho do guarda-rios, que ele tinha que levar com tudo. Bom, eu não sei, mas eu acredito que isto era um sistema absolutamente complexo, em que tanto o guarda-rios poderia ser maniatado, tanto poderia haver um ou outro guarda-rios, que se calhar até poderia ter mesmo uma noção plena das suas funções e ser incorruptível, não é? Eu confesso que estas duas questões que me colocou são as questões que eu agora, nesta segunda fase de pesquisa, quando abrir o processo a processo e analisar de forma mais qualitativa aquilo que está lá inscrito, eu quero tentar responder. Apenas para fazer uma consideração em relação ao que a professora falou, eu pessoalmente não encontrei na documentação nenhum indício de que falasse de corrupção do parte dos guarda-rios. O que eu encontrava, geralmente, eram indicações de que o guarda-rios não havia realizado o seu trabalho de forma adequada e, por isso, a fábrica havia transgredido. Então, nessa transferência de responsabilidade, no fim das contas, sempre se acabava fazendo o que a fábrica queria que fizesse. A omissão. Exato, acabava sempre se transferindo essa responsabilidade da instituição pública. Foi muito comum eu encontrar processos em que, e isso falando só de uma fábrica, por daí a importância do seu trabalho, que é ter uma visão mais global da situação na Bacia do Ave. Era muito comum perceber processos que, não se sabendo quem teria a responsabilidade, esquece-se o processo, encerra esse processo e legaliza-se tudo. Paga-se uma multa pequena, infinitamente menor do que a capacidade financeira da fábrica, e acaba se... Então, ao contrário do que eu acho do que se deveria fazer, né, nas fábricas, a transgressão ela está na base do processo de industrialização da Bacia do Ave. Ela está na gênese do processo, seja a poluição, seja de construções, ela não é uma exceção. Ela fundamenta. Ela é a regra, ela não é a exceção. Ela é um dos pilares que estruturam a industrialização da Bacia do Ave. Que essa é a minha posição dentro, inclusive, da minha investigação. Claro. Então, a minha curiosidade sobre a sua investigação é se esses processos, se essas dinâmicas acontecem, se você pretende investigar em diferentes fábricas, e também, agora, se me permite fazer mais uma pergunta, se você pretende dar rostos e nomes para esses sujeitos, né? Porque é muito simples nós falarmos no guarda-rios, falarmos no chefe da segunda seção, falarmos no diretor, que são sujeitos políticos, mas não são sujeitos enquanto indivíduos. Falo isso porque tem um chefe da segunda seção que eu investigo, que acompanha os processos de transgressão da Sampaio Ferreira desde a década de 50 até o final da década de 80. E a indignação dele perante todo esse processo, todas as transgressões, é inacreditável. Eu até posso te passar depois algumas referências. Por favor. Porque eu acompanho, uma das coisas que eu faço é justamente acompanhar essa indignação desse funcionário perante todas as transgressões da fábrica e todas as irregularidades que acontecem dentro da instituição dos serviços hidráulicos, né? Então, a minha pergunta também vai nesse sentido. Claro que, dependendo da quantidade de documentos que você vai investigar, acaba sendo bastante problemático fazer esse tipo de abordagem. Mas eu não sei se seria interessante você escolher um ou outro caso para evidenciar quase como fazer micro-história dentro de uma fábrica, não é? Era interessantíssimo. Sim, sim. Rafael, só um minutinho antes de você responder, deixa eu só ver se tem mais alguém que queria colocar perguntas. Se o Rui ou a Fátima querem colocar perguntas. Se não, eu te deixo à vontade agora para responder essa pergunta final do Guilherme e juntar aqui mais uma última colocação, só para a gente poder encerrar, que a gente já vai caminhando já para o final do nosso tempo. Vai para a sobremesa, não é? Exato, eu diria que já vamos para o cafezinho já passamos a sobremesa, já vamos para o cafezinho.
Então, era só para te colocar uma coisa interessante, que é sobre aquela coisa que você tinha colocado sobre os tipos de poluição durante a tua apresentação, que o mapeamento desses tipos de poluição, de certo modo, puxa a brasa um pouco para a minha sardinha, que é pensar em duas questões, que é nos efeitos econômicos dessa poluição e até que ponto esse mapa dos tipos de poluição te permite mapear o tipo de atividade industrial em volta da bacia do Cávado e do Ave, não é? Mas isso, lógico, isso puxando a brasa para minha sardinha para a questão da história econômica, né, que é uma das coisas que me interessam, não é? Eu vou te deixar aí agora mais 5 minutinhos aí, mais 4, 5 minutinhos para a gente amarrar aqui essa com a pergunta, com a colocação do Guilherme, para a gente poder fazer o encerramento. Uhum. Rodrigo, então antes de falar sobre isso, eu acho que, mais uma vez, repetindo um bocadinho o que disse, estas duas questões que o Guilherme colocou sobre a dinâmica de poder e a transferência de responsabilidades, eu acredito que elas vão ser centrais e quero tentar esticá-las ao máximo para perceber o seu potencial ao analisar o arquivo, e esta sugestão que se dá para perceber se é possível quase fazer micro-história dentro, enfim, de um processo. Como o Guilherme disse, há processos que se demoram anos e anos e anos. Era uma ideia interessantíssima, até para tentar esticar um bocadinho o imaginário da história ambiental, ou seja, a história ambiental vive, obviamente, com as fontes que permitem retratar um bocadinho a realidade do passado, mas eu acredito que às vezes, através de alguma imaginação, porque a poluição em termos concretos, se nós pensarmos bem, será assim tão diferente poluir há 50 anos atrás ou poluir hoje? Eu digo assim, por exemplo, olhando se calhar para países fora deste circuito hiperregulado que é a União Europeia, e tirando os célebres G8 e G20, em que também existem provavelmente fortes pressões regulatórias, mas será assim tão diferente, comparando com outras regiões, o exercício da poluição? Poderá não ser. Eu estou aqui a tentar esticar ao máximo a ideia só para dizer que acho muito interessante, de facto, poder seguir um processo individualmente e analisá-lo. E também fazer só referência a uma coisa. Eu, a semana passada, vi um processo, ainda não o abri, mas é um processo de 1955 e é feito pela Câmara, é submetido pela Câmara Municipal de Guimarães a denunciar uma companhia de poluir, fazendo referência, isto é que é surpreendente, à negligência demonstrada pelos guarda-rios, que vem justamente, eu não sei se era esse o processo que o Guilherme estava a falar, mas é claro que isto salta logo aos olhos, porque não é comum haver estas referências na descrição, mas isto vem dar corpo a um processo que se quer com muitas perguntas para percebermos como é que isto funciona. E em relação aos tipos de poluição, Rodrigo, olha, eu há umas 3 semanas eu perguntava ao professor Álvaro Garrido, que estuda precisamente, vem da história económica para estudar a questão da poluição marítima, sobre se poderíamos falar também de alguma historiografia ligada à poluição do mar, etc. E sempre que eu faço estas perguntas, eu acho que às vezes estamos a falar de algo que está por sistematizar, por fazer. Isto que eu coloco aqui da historiografia da poluição, dos tipos de poluição, é algo que vem mais da minha cabeça e do meu imaginário do que propriamente de algo que está instituído, na minha perspectiva. Mas, enfim, eu acho que é muito comum nós se percebermos, quando tentamos perceber o problema da poluição, ver quase um núcleo da historiografia britânica que a partir dos anos 80 estuda
problema da poluição atmosférica, com todos os impactos mediáticos que isso tem, porque a história do clima hoje em dia é, da parte da história do ambiente, aquilo que maior audiência traz e mais leitores convida, e portanto também não é por acaso que a poluição atmosférica ou desse tipo de poluição foi pioneira e ainda alimenta muitos textos. E algo que eu também gostaria de ver mais escrito é, por exemplo, a poluição espacial, que é algo que se fala pouco, no sentido em que a nossa pegada, um termo que eu uso no dia a dia, não sei se em termos historiográficos haverá outro melhor, mas a marca do homem no território já suplantou os solos, os oceanos, já está para lá da atmosfera, já circula, já tem os seus próprios continentes de dejetos, né? E isso é surpreendente. Enfim, só queria partilhar isto contigo, deixo estas reflexões para o cafezinho. Ariel, seria interessante encontrar alguns guarda-rios e fazer a história oral. Basta 2 ou 3 do AVE, se conseguisse ainda contatá-los, visto que foi em 92 que eles foram como os guardas florestais, deve ser por essa altura. Pois. É uma sugestão interessante, talvez de um registro de memória deles, a ver se consegue mais algum elemento para a tua investigação. Não é? Ficamos sem som outra vez, né, professor? Mas a gente também aqui agora já vai se aproximando do final. Rafael, queria muito te agradecer a apresentação. Espero que daqui a pouco, mais adiante, a gente possa fazer um novo Almoço Six, aí sim, já com a pizza e com o cafezinho e com tudo que tem direito, de modo presencial, não é? Para a gente já debater já os resultados finais dessa investigação, que é muito promissora, que é muito interessante e que promete trazer aí muita coisa importante para o debate da questão da poluição e da poluição dos rios. Queria te agradecer mais uma vez, agradecer a presença de todos que participaram, tiveram conosco aqui, agradecer ao Guilherme, a professora Paula, a Rita Moreira, que me ajuda aqui sempre também no processo aqui dos Almoços Six, ao Sérgio Rego, o professor Carlos Silva, que chegou depois, o Rui Cruz, a Fátima e todos os outros que tiveram conosco aqui, e renovar os agradecimentos para todo mundo, e até o próximo mês que vem, com mais uma edição do nossos Almoços Six. Obrigado a todos e até a próxima.